Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Acho que é a nossa terceira, né? Sobre Grécia Antiga. E vamos continuar aí falando sobre Grécia, começando agora o assunto das cidades-estados, né? Começando por Esparta, beleza? Uma cidade-estado fechada, agrária e oligárquica. Vamos lá. Galera, olha só. Primeira coisa que você tem que atentar é o seguinte: a localização geográfica de Esparta está situada na região da Lacônia, né? Como já falei para vocês, foi uma guerra de conquista que eles fizeram, os dórios, antepassados deles, tá? Conseguiram a Lacônia. Fica na península do Peloponeso, tá bom? Se quiser fazer um esqueminha no teu caderno aí, com letrinha bonita, colorida, né? Ou não, faz normal mesmo, você pode fazer, tá? Numa planície fértil, que era uma exceção no conjunto geográfico grego. Isso aqui está remetendo às nossas primeiras aulas que eu falei para vocês sobre a característica geográfica ali do espaço e a ocupação deles com os povos migrando para lá, tá? Ela foi fundada no século IX a.C. pelos dórios, que logo submeteram os primeiros habitantes, né, às suas regras, às suas, né, dominações, e ocupam as melhores terras, como você já sabe, tá bom? A economia em Esparta, a propriedade de Esparta ela era estatal, não existia propriedade privada, tá? A terra ela era dividida em lotes, esses lotes eles eram doados, tá? Então eles eram doados para os cidadãos espartanos, para os esparciatas, né? Que a gente já vai entender direitinho quem são. Ficava para sempre para eles e eles não trabalhavam na terra. Quem trabalhava eram os ilotas, tá bom? Os ilotas eram escravos dos espartanos, que a gente vai entender direitinho quem são, beleza? Era proibida a prática do comércio por esses espartanos. Proibida, literalmente. Esses espartanos eles eram aristocratas. Eles recebiam um lote, viviam do trabalho escravo, não trabalhavam. O único papel deles era lutar no exército espartano e participar da política, tá? Para alguns. Então quem praticava o comércio em Esparta, já que o espartano não fazia, porque era algo... o comércio não era digno para o espartano realizá-lo, tá? Eram os periecos, tá aqui, ó. Os periecos que eram aqueus, né, descendentes dos povos aqueus lá atrás da migração, da ocupação do território, que foram escravizados por esses, né, dórios. Alguns foram escravizados, outros fugiram, depois voltaram e começaram a habitar ali na região da Lacônia sob a condição dos espartanos, né, permitindo principalmente que eles fizessem o que? O comércio, tá? Então, como comerciantes, os periecos complementavam a economia da polis espartana, favorecendo a autossuficiência e a xenofobia, que seria a aversão ao estrangeiro. Como assim, professor? Eu boto isso aqui porque isso é questão de prova, tá, filho? Presta bem atenção. Quem praticava comércio em Esparta era espartano? Não, era o perieco. Ok, o perieco ele é subjugado, ele é meio que dependente do espartano. Logo, se o perieco faz o comércio, Esparta fica autossuficiente. Por quê? Porque a produção agrária está na mão dos espartanos e o comércio está em alguém que eles subjugam. Então eles não precisam fazer comércio, o espartano, e não precisam fazer comércio com outras polis gregas. Logo, isso vai dar uma característica de fechamento deles como cidade. O perieco, né, como alguém inferior ao espartano, vai poder fazer o comércio. Então, essa riqueza, claro, pagando imposto, né, para o Estado espartano. Então, essa riqueza através do comércio chega ao espartano sem ele se precisar se comunicar com outra cidade-estado. Então, isso traz um caráter de xenofobia para aquela cidade, né? Que é a aversão a um outro homem de outra polis, por exemplo, um ateniense. Eles não aceitavam, eles não queriam, tá? Isso traz um caráter xenofóbico, tá? Exatamente pela necessidade de não fazer comércio, pela não necessidade. Na sociedade, então, espartana, a gente tem o seguinte, ó. Os espartanos, que são os cidadãos de Esparta, tá? São descendentes diretos dos dórios, das primeiras famílias a chegarem, os únicos detentores da terra e do poder político. Quem é cidadão em Esparta, William? Homens, né? Com filho de pai e mãe espartana, né? Com mais de 18 anos. Que já tenha começado a servir o exército.
Então esse cara aí vai ser o cidadão, ele vai ter direitos políticos e vai ter direito a receber sua terra e seus escravos. Ele compra escravo? Não, ele recebe escravo. De quem? Do Estado espartano, tá? Vamos entender. Periecos, quem eram? Como já te falei, eram aqueus, só que eram livres. Não tinham direitos políticos, não participavam, logo não tinham cidadania. Cidadão é aquele que tem direito político, tá? E que deveriam participar do exército quando necessário. O que esses caras faziam? O comércio e o artesanato, como eu acabei de falar para vocês, beleza? Então olha só, o exército espartano é muito conhecido por ser um exército muito eficaz, por ter soldados bem treinados. Porém, imagina só um exército pequeno, reduzido, porque os espartanos eles fazem um controle de natalidade que a gente vai entender, contra um exército muito volumoso. Então eles pegavam os periecos, que eram homens livres, e botavam para lutar nas suas fileiras. Não junto com os espartanos, porque eles não eram dignos, né? Mas jogavam os caras na frente para morrer primeiro, né? É mais ou menos isso, tá? Então, o perieco tinha uma certa dependência e obrigatoriedade, uma certa obrigação de fazer algumas coisas ali para os espartanos. E eles permitiam que os periecos vivessem ali na região da Lacônia, beleza? Já os ilotas não. Os ilotas eles eram aqueus escravizados. Foram escravizados aonde, William? Pelas guerras messênicas, né? Que são exatamente as guerras de ocupação lá do território da Lacônia, tá? Que os espartanos, os dórios chegaram. Então seus descendentes daqueles caras são escravos, tá bom? Eles não possuíam, claro, direitos políticos, tá? E eles também, algumas historiografias, algumas escritas, alguns historiadores, eles podem vir sendo considerados como servos do Estado, tá bom? Porque o Estado é que vai administrar esses escravos, vai doar, vai ceder o escravo para os espartanos, né? Para suas terras, tá? Então ele fica a critério do Estado também, legal? Na legislação, quem é que vai pensar ali na política espartana? Basicamente é Licurgo, tá? Esse cara é um personagem lendário, né? Na Esparta antiga, se baseava no monopólio político dos cidadãos guerreiros. É ele que vai dizer quem pode participar de Esparta, da política espartana, é só o cidadão. E é assim que a lógica funciona. Todo soldado espartano, ele vai ser cidadão. Então logo todo cidadão espartano vai ser o quê? Soldado. Essa é a lógica, tá bom? Todo homem nascido em Esparta vai ser soldado. Se vai ser soldado, vai ser cidadão. Tem direito político. Tranquilo? Olha só. Politicamente, Esparta era baseada na oligarquia. Oligarquia, né, é um governo de poucos, dos oligóis, tá? São, claro, né, os aristocratas. Porém, ela tem uma característica muito importante. Essa oligarquia, ela é administrada, né, a burocracia dela administrativa é uma diarquia, ou seja, ela é formada por 2 reis com autoridade, uma religiosa e militar, tá? Então, dessa oligarquia, desse grupo oligárquico, eles escolhem 2 reis para governar em Esparta. É uma característica bem importante, tá? Nós temos o órgão político chamado Gerúsia, também conhecido como Conselho dos Anciãos, que eram compostos por 28 espartanos com mais de 60 anos, ou seja, os idosos, os soldados que conseguiram chegar até 60 sem morrer nas guerras. Esses caras têm uma experiência e um prestígio social grande que vão compor esse conselho aí chamado Gerúsia, tá bom? E a Ápela, que era uma assembleia mais popular. É popular, William. Se é popular, tem perieco e lota? Não, cara. Porque só quem participa da política são espartanos. Então eles são formados pelos cidadãos com mais de 30 anos. Então um soldado espartano que tenha completado 30 anos tem o direito político agora de participar da assembleia chamada Ápela. Beleza, galera? Vamos lá. Educação. A educação em Esparta é o que mais te cobram nas provas aí do vestibular de Brasil afora. É o que mais vem te cobrando, geralmente é sobre educação, principalmente rivalizando ou contrapondo a educação ateniense. Isso você já estudou no 6º, no 1º ano, com certeza não convém, tá? Mas vamos dar uma lembrada. Educação espartana. O Estado encarregava da educação, né, baseado no aprimoramento físico. Esparta, aprimoramento físico do corpo, né? O espartano deveria estar sempre pronto para a revolta de seus servos.
O incentivo ao crescimento demográfico era inócuo, ou seja, eles não queriam grande população dentro da cidade de Esparta. Muito pelo contrário, eles queriam poucos, mas muito bem treinados e perfeitos fisicamente, né? É assim que funciona. Então eles não queriam um crescimento demográfico. O rigor da educação eliminava a maioria dos jovens, sobrevivendo apenas os mais fortes e resistentes. Vamos entender isso daqui lá na frente, tá? Educação espartana, ela é rígida, né? O recém-nascido, ele é selecionado por critérios físicos, né? Até os 7 anos ele é educado pela mãe. Aos 12, a educação já é responsabilidade do Estado completamente, tá? Ele vai ser treinado desde criança a virar um soldado. Com 17 anos, esses caras deveriam matar uma certa quantidade de lotas para se transformar em soldado, para mostrar que eles eram capazes de lutarem, né, pelo exército espartano. Como é que funciona? Recém-nascido, a mulher pariu lá o filho, venham representantes do Estado, soldados espartanos representando o Estado espartano, para analisar o bebê recém-nascido. Se o bebê tiver uma construção física favorável, todos os dedos da mão, do pé, uma cabeça, uma construção física dita normal, ele está apto a continuar com a mãe, amamentando até os 7 anos, beleza? Depois ele vai ser retirado dessa mãe e vai ser colocado na vida de caserna, tá? Que é a vida dentro dos quartéis, para aprender a lutar, para aprender a manusear armas e tudo mais. Até aos 17 anos, quando ele teria que fazer uma espécie de formatura. Ele era jogado e teria que, na sociedade, teria que matar o máximo de lotas possível, trazendo a cabeça para comprovar que matou. E assim ele estaria apto para começar a matar por Esparta, né? E isso contribui para a educação do soldado espartano, mostra para ele que ele é superior como espartano à etnia dos aqueus, né? Aos ilotas, sobretudo, aos escravos. Ele mostra que ele é superior, né, como homem, pois mata o ilota como se fosse um animal, basicamente, tá? Então, de 17 aos 30, eles viviam em casernas, que eram habitações de soldado, praticavam exclusivamente atividades militares, tá? Serviu o exército mesmo, né? Depois de 30 anos, como eu te falei, eles podiam participar da Ápela. Então, é uma educação de caráter militarizado, beleza? Militarizado e corporativista, né? Vamos entender isso aqui, esses conceitos, olha só. Conceitos ligados à educação espartana. Galera, o laconismo, né, que cai muito em prova, já estudamos isso várias vezes, mas o que significa o laconismo? Lacônico, ou laconia, ela deriva da palavra Lacônia, tá? Que é exatamente essa planície que eles vão ocupar. Eles vão ser chamados de lacônicos, os espartanos, exatamente por causa da planície da Lacônia, né? Hoje, para nossa língua, o laconismo, lacônico, é quando a pessoa fala pouco, a pessoa está muito lacônica, usa poucas palavras para se expressar. E é assim que eram os espartanos, na verdade. Eram homens de poucas palavras, eram soldados, pensavam muito pouco criticamente, quase nada, né? É aquela coisa, é o tipo de indivíduo que se mostra como um soldado perfeito, digamos. Você entendeu isso? Sim, senhor. O que você acha disso? Não sei, senhor. É assim, né? É uma coisa muito reta. A falta de verbalização das palavras é sinônimo de um pensamento curto, né? Fechado. Mas isso não significa dizer que eles não tivessem educação formal, letrada. Eles sabiam ler e escrever, mas era muito pouco comparado a ateniense, por exemplo, que vai desenvolver a filosofia, a literatura, o teatro e tudo mais. Beleza? Fica atento para isso, tá bom? A xenofobia, né? A xenofobia é a aversão ao estrangeiro, no sentido literal da palavra, digamos assim, né? Mas vamos entender um pouco isso. A xenofobia, ela está ligada a um sentimento de superioridade, como eu te falei agora há pouco, tá? A xenofobia está ligada exatamente a esse conceito aqui, ó, de eugenia. O que é eugenia? É a crença na superioridade de uma espécie de raça.
Então é a mesma coisa dizer que o espartano se sentia superior. Assim, vou fazer uma analogia, tá? Vou fazer um anacronismo. Eu vou pegar a ideia de soldado espartano lá da antiguidade grega e vou trazer essa ideia, para te entender melhor, aqui para a atualidade do século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, do regime nazista na Alemanha. O que o soldado nazista tinha como educação, como mentalidade formada dentro do regime nazista? Que ele era o quê? Ariano, ou seja, ele era o quê? Superior a todas as outras raças. Era uma raça superior à ariana, né? Logo, ele tinha uma condição veementemente violenta, né? Atuações violentíssimas contra, por exemplo, o judeu, o eslavo, não é isso? Batiam nas ruas, começaram até que começou o quê? O extermínio de povos judeus, né? Eslavos, ciganos, enfim, tá? Todos que não fossem da sua etnia. Então, isso basicamente, o soldado, a alienação, né? Na educação alemã nazista é muito similar se a gente fazer um anacronismo controlado. Se eu conseguir colocar essa realidade do século XX lá para a antiguidade grega, com o soldado espartano. Ele é criado desde criança, ele é criado, né, educado pelo Estado com esse tipo de visão hegemônica, de ele se sentir superior como soldado pela sua plenitude física. É só lembrar do filme dos 300, né? O shape lá todo dividido, Raul, né? Aquela superioridade física, militar, de obediência e de união entre eles. O homem espartano idolatrava tanto a figura do homem espartano que era comum relações amorosas entre dois homens em Esparta. Isso não era considerado homofobia, muito pelo contrário, era o amor de um homem por outro homem, porque o homem espartano ele merecia ser idolatrado, para você ter uma ideia, beleza? Então fica ligado nesses dois conceitos, eles estão linkados. Então a aversão ao estrangeiro é exatamente pelo sentimento de eugenia. Eles não queriam participação de ninguém porque eles achavam aquela outra raça ou aquela outra nacionalidade inferior, beleza? E o infanticídio? Exatamente a forma de controle de natalidade, o controle populacional, né, de qualidade, também ligada à eugenia. Por que, William? Imagina só, soldado que vai lá averiguar a condição da criança e essa criança não está apta a servir o exército, ela é descartada do alto de uma montanha, gente, literalmente morta. Então, por quê? Porque precisavam ser perfeitos aqueles homens, aqueles soldados espartanos. Quem fazia isso? Mais uma vez, vamos trazer a antiguidade lá grega para o século XX. Quem fazia isso? O regime nazista. Com o passar do tempo, as crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com transtornos de desenvolvimento global, todas as crianças especiais, velho, elas eram, primeiro, retiradas da sociedade, colocadas em isolamento dentro de clínicas, né? Para quê? Para que ninguém visse que essa raça ariana não era tão perfeita como dizia, né, a ideologia nazista. Como é que é perfeito se existem crianças ali com deficiências físicas, mentais, intelectuais, né? Logo, com o passar do tempo, no ponto mais elevado do nazismo, essas crianças começaram a ser mortas também. Os filhos deles, eles começaram a matar seus próprios filhos para tentar provar uma teoria, né, que na verdade era ilusória, era fantasiosa, da existência de uma raça superior à outra. E da mesma forma existiu um controle aqui espartano, beleza? Quero que vocês entendam dessa maneira, certo? E por último, o militarismo, que é exatamente essa característica altamente militarizada na sua educação desses homens. Tranquilo? Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho na questão da mulher espartana. De fundamental importância, tá? A mulher espartana ela é cobrada em prova, às vezes fazendo comparativos também com o papel a figura, né, a condição da mulher espartana em Atenas. A mulher espartana ela tinha que ser também bem formada fisicamente. Para quê? Para gerar filhos fortes, né, excelentes soldados. A mulher espartana ela tinha um certo prestígio social porque ela era a única forma de gerar soldados espartanos, né, que eram tão honrados e glorificados na sociedade. A única forma de nascer, mesmo que o homem fosse, o soldado espartano fosse, né, hipervalorizado, mas a única forma de se obter um homem espartano, eles sabiam, era através de uma mulher. Então elas eram vistas com certo prestígio pela sua capacidade de gerar, tá? Cabiam às mulheres a administração do lar, devido às prolongadas ausências dos homens nas guerras.
comparado a Atenas, elas eram mais valorizadas. Atenta para isso, tá? Faz aí na tua anotação, no teu caderninho, que comparado a Atenas, a mulher espartana ela tinha uma certa liberdade, um certo prestígio maior, tá? Eram comum as mulheres se dedicar, né, às atividades esportivas, sobretudo para manter o físico. Outra coisa importante também é que quando o homem espartano ia para a guerra, a mulher ela também tinha que ter na sua formação, tá, um pequeno treinamento militar. As mulheres também aprendiam a lutar, não como os homens, logicamente, tá, porque a função delas era gerar filhos, cuidar da casa, tá. Mas quando os homens estavam na guerra, quem tinha a responsabilidade de defender a cidade de Esparta, quem eram? Exatamente elas, as mulheres. Por isso, o treinamento militar. Além disso, algumas mulheres lograram conseguir participação política também em Atenas, tá bom? Quando os reis morriam, sobravam as mulheres mais antigas, principalmente mulheres dos reis espartanos, para poder gerir a cidade. Beleza? É só lembrar do filme o 300, né? A mulher, a esposa de Leônidas, um rei que de fato existiu e combateu lá os persas na batalha de Termópilas, né? Com os 300, beleza? Falando nisso, eu vou botar aqui um slidezinho para você entender legal. É uma representação, lógico, né? Do processo de formação da educação desses soldados aí. É exatamente um trecho, tá? Do filme Os 300. Vou botar aqui um vídeo para vocês acompanharem em resumo isso que eu tô falando, tá? Bora ver se roda. When the boy was born. Tá rolando? Tá. Was born. Like old Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, was sickly or misshapen, he would have been discarded. From the time he could stand, he was baptized in the fire of combat. Never to retreat, never to surrender, but the death on the battlefield in service to Sparta was the greatest glory he could achieve in his life. At age 7, as is customary in Sparta, the boy was taken from his mother and plunged into a world of violence. Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known. The Agoge, as it's called, forces the boy to fight, starves them, forces them to steal, and if necessary, to kill. By rod and lash, the boy was punished. Taught to show no pain, no mercy. Constantly tested, tossed into the wild, left to pit his wits and will against nature's fury. It was his initiation, his time in the wild. For he would return to his people a Spartan, or not at all. Begins to circle the boy. Claws
nerves of black steel, fur as dark night, eyes glowing red, jewels from the pit of hell itself. The giant wolf, sniffing, savoring the scent of the meal to come. Fear that grips him, only a heightened sense of things. The cold air in his lungs. Wind-swept pines moving against the coming night. His hands are steady. His form perfect. Pois é, galera, a gente viu aí, né, uma bela representação, né, da violência. Aí a gente percebeu que ele mudou um pouco, né, que botaram em relação a esse momento de saída do menino do treinamento, né, foi para ele sobreviver caçando um lobo, né, mas a gente sabe que na verdade na história o Frank Miller não quis colocar a verdade, mas ele tinha que matar alguns seres humanos, tá? Uns ilotas. Beleza, galera? A gente fica por aqui então. A aula ficou um pouco mais comprida devido ao vídeo, mas eu espero que vocês tenham apreciado aí, tá? Beijo a todos e todas. Fiquem em casa, cuidem-se aí e vamos continuar, tá? Até logo.